Tá pensando em viajar, fazer um curso, comprar um carro no ano que vem? Você pediu e a gente atendeu. Hoje é dia de falar sobre investimentos com prazo de 1 ano aqui no Cafeína. Você vai conhecer o índice que mede o medo no mercado financeiro. Só em janeiro ele subiu mais de 50% como reflexo do coronavírus. E no destaque do site, o ouro foi o investimento que mais rendeu em janeiro. Vamos responder se vale a pena investir. E a gente está em todas, está no Twitter, no Facebook, no Instagram, YouTube, Spotify, sempre com o perfil Invest News BR. E acompanhe também os nossos conteúdos no site, investnews.com.br. Bom dia, sejam bem-vindos. E Sami, investir no prazo de 1 ano é um hit. É um hit. Se investir no prazo de 1 ano fosse um livro, seria Harry Potter. Não sai dos best-sellers. E se fosse uma música, adivinha qual seria? Garota de Ipanema. Não. Diz que é verdade, que tem saudade. Evidências, Sami. Qual que é a evidência? E nessa loucura de dizer... Vamos continuar a Isso. pauta, tá, Então a gente- tá melhor. Eu vou parar de cantar aqui. Mas a gente preparou, então, um tweet, a gente separou aqui, que um dos nossos espectadores mandou, Olha. o Neto Zumbi. Neto Zumbi. E aí ele perguntou, ele Grande falou, zumbi. faça um vídeo do melhor investimento para quem quer atingir os objetivos em 1 ano, tipo desafio 52 semanas ou fazer uma viagem ao exterior. A gente pegou e a gente tá, lógico, respondendo as dúvidas que vocês mandam, então continuem interagindo. Sim. E hoje, então, é dia de falar de investimento em 1 ano. A gente pode ir para a próxima tela que a gente preparou. Falando aqui... Então, Sam, eu vou só explicar esse quadro e aí você comenta. A gente tem aqui, então, 3 opções de investimento, que são as 3 opções que a gente encontrou com prazo de 1 ano. Então, a gente tem o CDB pós-fixado, CDB pré-fixado, Tesouro Selic. CDB, lembrando, é o certificado de depósito bancário, você empresta dinheiro para o banco e o banco te paga uma remuneração em retorno. Aí aqui a gente tem o pós-fixado, que ele paga um percentual do CDI, nesse caso 140% do CDI, que é uma taxa que fica muito próxima da Selic. CDB pré-fixado, que paga 6,3% ao ano, então esses 2 CDBs aqui com prazo de 1 ano, aportes diferentes. E também a gente separou aqui o Tesouro Selic. Sami, explica pra gente o que é a rentabilidade líquida e por que se esses 2 estão rendendo mais, por que a gente também bota a opção de Tesouro Selic aqui? Acho que a primeira coisa é que a gente pegou no site, na verdade no site ou no aplicativo da Easy Invest. Então são produtos reais. Se você entrar agora lá na Easy Invest, baixa o aplicativo no iOS, no Android, na loja, vai ter esses CDBs. Como funciona? CDB, você está emprestando dinheiro para um banco, como a Priscila falou, tem o risco do banco quebrar. Obviamente são bancos médios e pequenos que pagam 140%. E também bancos médios e pequenos que pagam 6,3%. Aqui já é líquido, ou seja, a gente já descontou imposto no caso do CDB e no caso do Tesouro Selic, taxa de custódia e imposto, lembrando que a Easy Invest não cobra corretagem. CDB tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então até 250 mil, caso o banco, esses que estão pagando isso, venham a quebrar, o FGC garante. A gente trabalhou com uma Selic projetada de 4,5%. É possível, hoje é terça-feira, é possível que amanhã a Selic caia para 4,25%. Se cair, esse número aqui vai cair, do Tesouro Selic, e esse também vai cair. Mas, o que a gente sabe? Que o Tesouro Direto líquido paga 3,5%, o que é bem preocupante, porque a inflação vai ser quase isso esse ano. Exatamente. Você não vai ganhar quase nada. 3,47, 3,40 agora. 3,40, hoje Isso. teve acho que uma Mas pequena hoje, variação. 3,47, Ontem, né, na 3,40 o segunda. Focus, 5,20 você vai ganhar 1 ponto acima da inflação, nem isso, e 5,24 a mesma coisa. Aqui você tem os aportes mínimos. Mas, como tudo em finanças, você tem um tripé. Risco, então o CDB tem mais risco que o Tesouro. Apesar de ser garantido. Apesar de ser garantido, um risco baixo, muito baixo, mas tem mais risco, por isso paga mais. Também você tem a questão do aporte, né? A gente pegou aportes baixos, porque talvez aportes de 10, de 20, de 50 mil, você possa conseguir mais isso. Então você tem prazo, você tem quantidade de dinheiro e você tem risco. O prazo aqui está fixo, então não mudou. Então essa é um dos possíveis recortes
que pode ser Exatamente. feito. E Sami, a gente colocou então essas opções aqui, seria para a pessoa fazer o aporte inicial dela. Então ela começou a investir, bota R$500, R$5.000 aqui nos CDBs. Só que aí nos meses seguintes, o prazo já vai ser menor do que um ano. Vai ser 11 meses. Então, para a pessoa que quiser aplicar todo mês, existe o Tesouro Selic tá valendo com mesmo. o investimento programado, que a gente vai mostrar como que funciona. Que tem no site, tem um investimento, Exatamente. Você vai compartilhar a tela, é isso? Isso, eu vou mostrar aqui agora. Então, no site da Isinvest, você vai clicar ali em investir. Aí você vai ver ali as opções de investimento, clicou em Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto, Tesouro Selic, já pesquisei antes, está lá para baixo. Clicou no Tesouro Selic, por quê, né, Sami? Tesouro Selic é o título do Tesouro Direto, que se você resgatar antes do vencimento, você não perde dinheiro. Tem pouca oscilação, né? Exato. E aí a gente clica aqui em Agendar Investimento. Daí coloca aqui o valor, vou botar 115 aqui. Aí eu coloco agendar, vamos agendar, por exemplo, para o dia 3, para o dia 4 do 2, do 3 de 2020, daqui um mês. E aí a gente tem essa opção aqui, repetir compra mensalmente, você tica aqui e ele vai colocar, selecione uma opção. Aí você pode colocar até que eu cancele, até uma data específica, a quantidade de meses. Né, Sami? Então, se a pessoa quiser fazer o investimento por 12 meses, Sim. ela clica ali em mais 11 meses, né? Repetir a Ela ordem vai fazer por 12 hoje por 11 meses. mais 11. Exatamente. Exatamente, ficar fácil e lembrando que a pessoa precisa ter saldo na conta da Isinvest, senão não tem como comprar, né? Mandar do banco não pra tem limite de cheque exatamente. Especial que nem banco, corretora trabalha com o dinheiro que você tem na conta. Que também dá para programar a transferência de recursos Dá. da sua conta do banco Dá. pra corretora. Então, muito bem, Priscila, mas tem outra tela, né? Tem outra tela. Essa tela são investimentos de baixo risco, né? Agora, Exatamente. a gente pegou alguns investimentos arriscados. E aí selecionamos 3 possibilidades. Só já corrigindo aqui, galera, em vez de risco baixo, aqui é risco. E aqui embaixo é a coluna do risco que a gente botou aqui. Sim. Então, Sami, o que a gente fez aqui? Ali a gente tinha um investimento com o objetivo Sim. em um ano, né? Aqui também seria para um prazo em um ano, mas quem não tem que se comprometer com aquele objetivo no fim do ano. Porque aqui a gente já colocou uma carteira que a pessoa pode perder dinheiro. Fundo de renda fixa, a maioria tem baixo risco, mas não necessariamente ele é um risco baixo, porque a renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Se o devedor tiver uma boa qualidade de crédito, é risco baixo, se não, o risco é alto. Agora, fundos multimercados, a maioria é baixo risco, mas não todos, porque fundo multimercado, como o próprio nome diz, o gestor pode estar em vários mercados, pode estar em ação, pode estar em câmbio. Então, se seu objetivo é curto prazo, a gente procurar aconselha o baixo risco. Agora, fundos imobiliários tem mais risco, porque varia a cota, dependendo do objetivo do fundo. Pode ter mais ou menos risco. Muitos vivem do aluguel, né, que seria uma espécie de juros, eles compram os imóveis e aí a receita do aluguel. E o ETF, que é o último que a gente colocou, é uma réplica, é um fundo, né, o ETF do Ibovespa, é um fundo que replica o Ibovespa. Então você vai estar lá, o Ibovespa, claro que dá um pouquinho a menos, porque você tem uma taxa de administração, mas são opções. Todos esses, claro, com liquidez para o prazo. Muitos desses têm liquidez diárias, outro tem liquidez de 30 dias, 60, tem que olhar. Tem que olhar o Dzinho mais... D+, né? se for D mais 3, quer dizer que são 3 dias úteis após o pedido. Só um adendo, então, Sami. Aqui, ó, a gente botou o fundo multimercado, que o Sami falou que tem vários tipos. Tem de vários tipos. Lá no aplicativo da Isinvest também você consegue selecionar. Se você quer os fundos multimercado, você consegue filtrar risco baixo, médio ou alto. Fundos imobiliários e ETF, a gente botou alto aqui, porque o ETF replica então o Ibovespa. E o fundos imobiliários, estava conversando com o Vinícius Araújo, Sim, que cuida dos fundos lá na Isinvest, é o responsável. Exatamente. Ele falou assim, que por um prazo de um ano, investir em arriscado. fundo imobiliário fica com risco alto. Se você investe num prazo maior, daí o fundo imobiliário pode ter um risco moderado. Exatamente. É bolsa também, em um certo sentido, mas são investimentos com risco. Isso que importa, certo? Certo. Dado o recado, então, investimento de um ano. Recado dado para quem quer investir por um ano. Agora, mudando o assunto, a gente aqui atende os ouvintes, os espectadores, as pessoas nas diversas redes. Pediu e atendemos. Olha só o que veio pelo YouTube. O outro é a Twitter, esse Outro YouTube essa aqui. multiplataforma. Daniel Mota, Sami. Ele pede pra gente falar um pouco do índice VIX da semana,
parabéns pelo programa, obrigado. Obrigada, a Pri Daniel. agradece, a equipe também agradece. Agora, Pri, você que é especialista em VIX. Vamos lá que mostrar. morou muitos anos em Chicago. Não, o Sami, em outros carnavais, já me pediu para mostrar VIX, né? Em VIX, outras tensões sim. do mercado. É verdade. Então eu já tinha estudado Muito. antes da pauta de hoje do Cafeína. Mas vamos lá. Então, o índice do medo é conhecido como o índice Isso. do medo no mercado. Ele mede a volatilidade. Sam, só dá uma explicaçãozinha do índice do VIX mesmo, mais técnica. O VIX é um índice de volatilidade. A parte técnica, eles veem quantas ações estão oscilando. Eles medem isso por um outro produto, qualquer dia a gente fala, que são opções de compra e de venda que precisam dessa volatilidade. Então eles calculam lá na fórmula quanto o mercado acha que tem de volatilidade para dar preço nessas opções. Só que a volatilidade Do é das S&P, ações, né? das ações do S&P. Então a gente pode falar que esse índice traduz a volatilidade que o mercado percebe das ações negociadas no S&P. Esse índice é medido lá por Chicago, que é uma bolsa de mercadorias e futuros, a nossa antiga BMF, né, o equivalente antiga, mas é isso. E aí tem um lindo gráfico. Exatamente. E o S&P, só completando, né, Sami, que é o principal índice do mercado de ações americano, né? O S&P são as 500 maiores empresas do mercado Da Bolsa americano. Americana. Muito bem. Então a gente vê aqui, ó, 5 de agosto de 2019, ele bateu aqui a máxima nesse nosso gráfico que mede os últimos 6 meses. 24,59, Sami, foi quando os Estados Unidos tinham falado que iam taxar os produtos chineses, uma segunda taxação ali, já tinham taxado antes, iam anunciar uma nova de 300 bilhões de dólares, uma taxa de 10%. A China disse que ia responder e aí eles deixaram, o governo chinês deixou o yuan chegar a 7 dólares, uma coisa que Teve não uma acontecia desde retaliação. 2008. Exatamente. Deixaram desvalorizar o yuan. Aí a gente vê então o índice subindo bastante, com subiu. guerra comercial. E aí o que a gente vê aqui nesse fim desse gráfico, Sam? Em janeiro, só em janeiro, o VIX subiu 51%. Então a gente pegou ali o começo de janeiro, 12,47. Em 31 de janeiro, sexta-feira, chegou a 18,84. E tudo isso é atribuído ao medo do coronavírus. É uma maneira, traduzindo, de medir estresse. Qual que é o estresse do mercado? Claro que isso é um mercado americano. Como a gente está no mercado emergente, em tese, e eu acho que na prática também, é maior. A B3 tem mais risco que o S&P, então você pode amplificar aqui, mas de qualquer forma aumentou o risco no mundo. Isso é interessante. Mas chegou a hora que eu adoro, que é de ir para a redação, ver o destaque do nosso site, que é o investnews.com.br. Vamos chamar a Thaís Laporta, que fez um estudo maravilhoso, falando quais foram os investimentos que surpreenderam ou que decepcionaram em janeiro. Thaís, muito bom dia para a senhorita. Bom dia, pessoal do Cafeína. E no site a gente traz um levantamento de quanto renderam os principais investimentos no mês de janeiro. E na lista a gente levou em conta os ativos e indexadores mais usados aí em papéis, títulos e também para compor a carteira de grandes investimentos, como os fundos. A gente viu que o ouro, o metal precioso mais cobiçado do mundo, foi o que mais valorizou no mês passado, em alta de mais de 7%. As moedas mais fortes do mundo também ficaram aí na segunda e terceira colocação dessa lista. Eles ganharam força depois que o coronavírus na China ganhou contornos mais sérios e ameaçou o crescimento da economia global. A lista também mostra os rendimentos de títulos do Tesouro Direto e a estimativa para índices como o IPCA, que é muito usado aí para compor o rendimento dos papéis de longo prazo do Tesouro. Enquanto isso, a poupança rendeu 0,26% em janeiro, abaixo da inflação esperada para o período de 0,32%. Ela só não perdeu nessa lista para o Ibovespa, que caiu 1,63%. Foi um mês bastante volátil para a Bolsa Brasileira, principalmente depois aí do agravamento do coronavírus no exterior, que aumentou as incertezas e também prejudicou as ações das empresas ligadas a commodities na Bolsa, como a Petrobras e a Vale. Eu queria saber o que o Sami achou desse rendimento aí no mês passado. E você, se quiser conferir mais informações, entra no investnews.com.br e também na sua rede social preferida. Confere lá. Aí, Sam, Pois então, é. Thaís pergunta o que você achou da Bolsa, Da mas eu Bolsa. queria também te perguntar, além da Bolsa, o que você achou dessa variação da Bolsa no começo do ano, que estava todo mundo empolgado com Bolsa,
sobre o ouro, que foi o grande destaque. Se vale a pena uma pessoa física investir no ouro. Então vamos retomar, né? A Bolsa, até o dia 26 de janeiro, que foi domingo, né? 24 foi a sexta-feira, ela estava dando uma alta, acima de 3%. Aí veio o coronavírus, uma bagunça no mundo inteiro, as bolsas derreteram, o Brasil não foi diferente, então não só perdeu a alta de mais de 3%, como inverteu. Fechou o mês aí com uma queda de 1,63%. A Bolsa é bastante promissora. Com a taxa Selic no patamar atual, eu acredito que faz sentido você ter alguma posição em Bolsa na sua carteira. Então, aconteceu, a gente nem tem fatores que são imponderáveis, como uma epidemia, como a que teve do coronavírus, mas eu não deixaria de ter pelo menos uma parte em Bolsa. Claro que a gente sabe que tem risco, claro que depende do seu perfil. Agora o ouro. O ouro, ele é um ativo de defesa, ou seja, quando as bolsas no mundo vão mal, o ouro costuma ir bem. Então, muita gente usa ele para hedge, que é proteção. Então, a pessoa põe lá os ativos e põe um pouco de ouro. Se tudo for mal, ele compensa. No longo prazo, eu tenho dúvidas. Apesar de a gente ter vivido aí momentos turbulentos e o ouro ter ido muito bem, eu tenho dúvida se eu teria uma posição expressiva em ouro. Mas respondendo a sua pergunta, existe um mercado futuro. Você não precisa ir lá comprar ouro, carregar ouro, não. Você pode negociar e ter os ganhos ou as perdas do ouro negociando contratos futuros. Qualquer dia a gente fala disso, mas não deixa de ser uma espécie de seguro, uma espécie de proteção. O dólar, no caso brasileiro, ele também costuma ir contra a direção da Bolsa. Então você vê que a Bolsa diminuiu 1,6%, ele subiu mais de 6%. Aí teve fatores internos brasileiros, né, que desvalorizaram o real, mas também teve fatores externos. Então o mundo tá todo envolvido, a gente não pode culpar ou achar um bode expiatório, mas foi isso que aconteceu. Mas mantenho, Bolsa é interessante, principalmente no médio e no longo prazos. Exato. E o ouro vale como defesa, dona Priscila. Muito bom, muito bom, Samidana, né? Estou direto pro Invest News. E, gente, aproveitando aí a deixa do Sami... Fala que foi maravilhosa. Maravilhosa. Não é sabe o que é, Sami? Eu fico puxando seu saco aqui. Fica, porque depois entendeu? pelas aí costas... depois fica feio. Ai, que mentira. Depois pelas costas tem um voodoo meu lá na redação, que a Priscila é a chefa da redação. Aí ficam tacando na minha cabeça. Outro dia eu senti uma pontada à noite. É mentira, vocês podem perguntar pra galera do Invest News. Aliás, o pessoal tá pedindo pra gente apresentar a equipe do Invest News. Vamos preparar também. Tem muita gente que é tímida. E aí vocês perguntem pra eles. Sim. O que eu falo de Samidana? Muito mal. Não, agora, Priscila. Só elogios. O que temos hoje? Não, o que eu queria falar é pro pessoal mandar suas dúvidas de investimentos. Então, a gente tá tentando trazer aqui mais as dúvidas que vocês mandam pra gente. A gente trouxe a questão do VIX, que foi um espectador nosso que mandou. A gente também trouxe o investimento em um ano. Investimento em um ano também foi um pedido de vocês. Porque a gente quer, lógico, atender as principais dúvidas. Tem muita dúvida, né, Sami? Tem dúvidas mais específicas e tudo, mas a gente tenta atender as que são as dúvidas mais gerais. Mais gerais. A gente tenta, né? É claro que a gente já recebe um volume considerável, mas a gente sempre tenta fazer um programa para você. Lembrando que você pode nos assistir no YouTube, no Twitter, no Facebook, onde mais? No Instagram e no Spotify também, que tava entrando no ar, mas agora já está. Já estão todos os cafeínas lá, Conta Mais, Flash. Você pode ir lá e daqui a pouco você volta com o Flash. Mais algum recado? Aí, outra pergunta que eu sei que todos vocês estão querendo saber: camisetas de Samidana. Só para encerrar Por enquanto não tem venda. Hoje é uma camiseta que é uma homenagem difícil para poucos. Eu vou pra cá para dar... Eu não tô entre esses poucos, porque eu fiquei tentando entender aqui meia hora. Você é de humanas, não rolou né? muito aqui. É de humanas. Com muito orgulho, eu sou de humanas. A camiseta aqui, entendedores entenderão. You matter until you multiply yourself times the speed of light squared. Aí você não importa até você multiplicar você mesmo vezes... Você é matéria, não, a velocidade da luz. Porque aí você vira energia. Então vamos virar energia aqui. Vamos virar energia. O Flash já estará energizado. Muito bem. No final do dia, o Flash é 12h30. Exatamente, ao vivo. Às 19h30 temos Conta Mais. Doni Denútil com Conta Mais. E eu, que sou o menos
É a prestigiado. estrela do Invest News, a grande estrela. Eu sou o menos prestigiado, eu volto fazendo uns bicos às vezes. Não conta mais, mas amanhã, firme e forte aqui no Cafeína, conto com você e agora vamos render o dia. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.